como eu vos amei. Nós poderíamos conversar um pouquinho sobre a Eucaristia, que é o centro da nossa fé. Nós não podemos viver sem a Eucaristia. Sem a Eucaristia não existe vida cristã saudável. Nós não podemos nos aproximar de maneira mais íntima do amor de Deus sem a Eucaristia. É o alimento daqueles que acreditam no Senhor, daqueles que buscam amizade com Deus. Também, amados irmãos e irmãs, nós não podemos viver como cristãos sem o amor entre nós. Sem o amor entre nós. E o lava-pés traz no fundo essa grande lição do amor. Não é tanto um gesto de humildade, não. É um gesto de serviço, e de serviço por amor. É um gesto de comunhão, e comunhão por amor. Mas eu gostaria de me demorar um pouquinho mais sobre um assunto que talvez vocês nem esperassem que o Padre não me abordasse. É um sacerdócio ministerial. Me permitam conversar um pouquinho sobre o sacerdócio. Jesus Cristo chama a quem Ele quer, quando Ele quer e por que Ele quer. Se vocês observam, naquele dia que Ele toma consigo Pedro, Tiago e João, e com ele sobe o Monte Tabor, acontecendo a transfiguração, nós poderíamos nos perguntar, mas por que Ele chamou Pedro, Tiago e João? Não chamou outros que estavam com Ele? Ele chamou porque Ele quis, a quem Ele quis. A escolha dele, a iniciativa dele. Também ao longo do mar da Galileia, nas praias do lago de Genezaré, Ele chama quem Ele quer, quando Ele quer e por que Ele quer. Deus é assim. A gente não entende porque Ele nos chama, só sabemos que Ele chama, porque a iniciativa é sempre dele. Ele chama, por exemplo, vocês, amados irmãos e irmãs, leigos e leigas, que no meio do mundo são o sal da terra e luz deste nosso mundo. Vocês, leigos e leigas, são por demais importantes para a Igreja de Deus, porque vocês são chamados por vocação a fermentar com o Evangelho este mundo, os ambientes onde vocês vivem, onde vocês trabalham, onde vocês militam. Assim Ele chama os leigos, consagrados pelo batismo, com o sacerdócio comum dos fiéis. Ser leigo, consciente do batismo, é uma vocação dada por Deus, é um chamado que Deus faz. Ele chama, por exemplo, homens e mulheres para a fundação de novas igrejas, ou para o rejuvenescimento de novas igrejas. São os missionários, missionários que deixam suas terras, suas parentelas e vão para onde o Senhor mostrar. Os missionários da missão Adigendas saem da tua terra, como o pai Abraão, vai para a terra que eu te mostrar. Deus chama os religiosos e religiosas para nos mostrar o seu próprio reino, pela entrega total, absoluta, com os seus votos de só em Deus colocar sua confiança. Mas, amados irmãos e irmãs, Deus, na sua misericórdia e somente por misericórdia, chama alguns de um modo muito especial, não apenas para subir o Tabor, não apenas para uma pescaria no lago de Genezaré, mas Ele chama alguns que não são os melhores, que não são os mais puros, que não são os mais inteligentes, mas a iniciativa é dele. Ele chama para que esses possam viver de maneira mais próxima a sua amizade,
sua intimidade. Ele chama estes para falar do seu nome e com a sua autoridade. Ele chama estes para consagrar o seu corpo e sangue, e assim a Eucaristia possa ser celebrada do nascer ao pôr do sol em todos os lugares deste mundo. Ele chama esses homens que consagram para que eles possam perdoar no seu nome, falar no seu nome, andar no seu nome, consagrar no seu nome, batizar no seu nome. São os sacerdotes, meus irmãos. São pessoas tão frágeis como qualquer um. São pessoas tão carentes e quebradiças como vocês. Mas uma coisa nos consola: Deus não consagrou anjos, como não consagrou demônios. Consagrou homens de carne e osso, com grandezas e com defeitos. Mas felizes homens, seus sacerdotes. O mistério é muito grande, não dá para entender. Por que o Senhor nos escolheu? Por que não escolheu outros? Por que não escolheu pessoas melhores, mais inteligentes, mais eruditas? Escolheu às vezes os mais fracos para confundir os fortes. Escolheu os menos inteligentes para confundir as estrelas. Mas são os seus sacerdotes. E Ele nos escolheu para participarmos de maneira mais próxima da sua intimidade. Nos escolheu para ser homens de oração, homens de intimidade com Deus. Não é nada não. É uma alergia que está com os 3 meses que é minha colega de vivência. É minha colega de vivência. Então nos chamou para sermos esses homens da sua intimidade, homens de oração, homens amigos de Deus, homens da misericórdia, homens que estão no meio do mundo sem pertencer ao mundo, homens que de tal maneira possam mergulhar em Deus que a sua presença às vezes é um escândalo para este mundo que se torna tão egoísta e tão indiferente às coisas de Deus. São os sacerdotes, meus irmãos, que vocês conhecem tão bem e conhecem tão pouco. Vocês conhecem tão bem e vocês conhecem tão pouco. Por exemplo, nós conhecemos tão bem o Padre Florencio com o Sr. Luiz Soares, mas os conhecemos tão poucos que faz medo o pouco que nós conhecemos, porque nós seremos sempre este homem desconhecido, este homem desconhecido, este homem consagrado, este homem possuído por Deus, apesar das suas mazelas, dos seus pecados, do seu ser quebradiço. Mas nós, amados irmãos e irmãs, precisamos cuidar dos nossos padres, zelar pelos nossos padres, rezar pelos nossos padres, sermos presença qualificada de amizade para os nossos padres. Eu gosto muito de uma poesia de um famoso escritor, Michel Coast. Está mais ou menos defasada aquela poesia, mas ele trata da vida de um padre numa tarde de domingo na cidade de Paris. Ele diz: lá vem um padre. Ele passa, por exemplo, num campinho de futebol, onde os meninos jogam bola, os filhos dos outros, que nunca serão os seus. Lá vem aquele padre, que lhe pega pela mão, mas não pode reter. Lá vem aquele padre, que passou o dia com as multidões,
mas à noite está sozinho, só escuta a fala do vento quando venta. Por isso Terezinha nem vento ele sente, nem vento ele sente. Nós precisamos conhecer os nossos padres, porque muitas vezes, amados irmãos e irmãs, nós olhamos os nossos padres com lentes de aumento para os seus defeitos e tiramos os nossos óculos para ver as suas virtudes. Nós exigimos tanto e nem sempre nós somos presença amorosa de amizade qualificada. E hoje é um dia que precisamos parar e pensar nisso. Que presença eu tenho sido para os meus sacerdotes? Que apoio eu tenho dado para os meus sacerdotes? Que apoio eu dou para as vocações sacerdotais? O que eu faço pelos nossos seminaristas, pelos nossos seminários? Qual é a minha participação na formação desses queridos meninos que um dia serão sacerdotes? É hoje, quinta-feira santa. Pensemos em tudo isso e nos coloquemos nas mãos de Deus, rogando para que os nossos sacerdotes sejam homens santos, sejamos irrepreensíveis aos olhos de Deus. Rezem por nós. Eu peço para você, rezem por nós. Nós somos sustentados pela graça de Deus, pela oração do nosso povo. O povo que não reza pelos seus sacerdotes não merece a Eucaristia. Eu vou repetir. O povo que não reza pelos seus sacerdotes não merece a Eucaristia. Pensemos nisso, neste dia tão santo, da quinta-feira santa, da ceia do Senhor. E aprendamos também a lição do lava-pés. O lava-pés nos fala de tantos modos, mas eu prefiro o modo não tanto falado, da comunhão. Eu vejo no lava-pés um lugar de comunhão, onde todos estamos a serviço de todos, onde não existe grande ou pequeno, mas todos somos preciosos aos olhos do Senhor. Continuemos a nossa celebração, agradecendo a Deus, portanto, por este momento e pelos nossos sacerdotes. Não quero que vocês me digam, mas quem sabe o padre que ele batizou? Levante a mãozinha, não diga o nome dele não. Alguém sabe. Hoje minha irmã me fez essa pergunta: Antônio, quem foi que ele batizou? Eu me lembro, não me lembro de batizado, mas sei quem foi, porque eu guardo no documento. Era o Frei Vitorino, capuchinho. A gente reza por ele. Rezamos por aquele que nos fez filho de Deus pelo batismo. Quem se lembra do padre que ele casou? Levante a mão. É você que já tem esquecido. Se esqueceu do padre, esqueceu da esposa e do esposo. Será que você reza por ele? Será que reza por ele? Você se lembra do sacerdote que alguma vez já lhe deu a absolvição e o perdão dos seus pecados? Levante a mãozinha. Beleza? Você reza por ele? Você se lembra de quem lhe dá o pão da vida na Sagrada Eucaristia? E levante a mão. Você reza por ele? É isso, meus irmãos. Rezemos pelos nossos sacerdotes, porque apesar de sermos pecadores, e talvez os piores pecadores, nós somos preciosos aos olhos de Deus também. Se não fôssemos, Ele não teria nos escolhido. Se nos escolheu, é porque somos preciosos aos seus olhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.